Alô, alô, povão do Verdão Coxa Branca. Gustavo Comelli novamente aqui para o podcast da associação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um encontro para a gente atualizar você, torcedor, das nossas atividades enquanto Associação Curitiba Futebol Clube, da gestão, né, e das responsabilidades que a gente tem, né, sob a perspectiva de fiscalização do contrato, acompanhamento das decisões, e também tem bastante coisa para falar, né, sobre um mês cheio de atividades, né, que nós fizemos aí, inclusive com a comemoração, né, dos 40 anos do título de 1985. Esse podcast sendo gravado hoje, 31 de julho, a data exata, né, de quando o jogo se iniciou, né, já que ele terminou no 1º de agosto com a disputa dos pênaltis, 40 anos da principal glória do nosso time. Também vamos falar um pouquinho de outras questões administrativas para deixar vocês todos atualizados oficialmente pelo canal da associação. Fazer um convite para vocês, aproveitem já e curtam, né, esse canal, as redes sociais da associação, acompanhem lá no Instagram, no Twitter e também no YouTube, Curitiba Associação, para você ficar atualizado de tudo que acontece. Comigo, novamente, Mariana, bem-vinda, tudo bem? Olá, Comelli, boa tarde, tudo bem? Agradeço mais uma vez por estar aqui, por levar as informações até o nosso torcedor, ser nosso parceiro, estar com a gente, né, nessa caminhada que não está sendo muito fácil. Bom, vamos começar com a nossa pauta, então, e eu acho que o principal tema aí que teve bastante repercussão e exigiu também, né, do Curitiba Futebol Clube bastante esforço de todo o G5 e outros que colaboraram muito, foi a organização do jantar de 40 anos do título de 1985. Né? E aí tem toda uma jornada, né, para aquelas 457 pessoas, né, estarem, né, no Dom Antônio no sábado passado, para que pudesse ter aquela festa maravilhosa. E aí a repercussão muito positiva também de atletas, né, quem participou, torcedores de todas as faixas etárias e tudo mais. Então vamos contar um pouquinho dessa jornada e de como foi, né, organizar esse jantar. Olha, foi uma honra muito grande, porque é um momento mais importante da nossa história. Uhum. E eu, como Coxa Branca desde que nasci, mas não tendo vivendo esse título, pessoalmente, mas eu o vivo através das memórias do meu pai, através das memórias de grandes torcedores que estavam lá nessa época, que viveram tudo isso com grande entusiasmo. Então, para nós, é um motivo, sim, de muita comemoração. A todo ano, e esse ano, acho que principalmente porque é uma data fechada, né? Uhum. Nunca mais teremos 40 anos desse título. Né? Pelo menos deste, não. Uhum. Então, foi muito importante para nós estarmos à frente dessa comemoração, né? Desse evento, que foi, como você falou, foi um momento maravilhoso. Né? A gente uniu ali gerações de crianças, né, que estavam em polvorosa com aquele momento, com aqueles atletas, pedindo autógrafo levando jornal, livro, camisa, tudo que se podia imaginar e tirando fotos. Os atletas mesmo, eles tiveram a oportunidade de talvez de se reencontrar pessoalmente de uma forma que acho que não existia há muito tempo. Né? Então, eles também estavam emocionados de poderem curtir isso junto com seus familiares, de comemorar com seus familiares. Talvez até mesmo vários desses familiares também não eram nascidos ou eram muito pequenos quando aconteceu. Então, eles não entendiam também o que era. E ali no jantar ficou, eu acho que explícito o que é ser coxa branca, por que a gente diz que é um motivo de nosso orgulho, o que a torcida sente por esse clube, né? Quando a bateria da torcida estava ali cantando o nosso hino e todo mundo levantou para cantar junto. A gente não consegue explicar, a gente consegue sentir, né? Tem um êxtase grande lá, né? Foi muito legal. Foi muito Exatamente. bom. Então a gente ficou assim maravilhado de poder proporcionar aos atletas esse momento. Né? E realmente conseguir dizer para eles no olho a olho, muito obrigada pelo que eles fizeram, obrigada por estarem ali e por colocarem o nome do Coritiba no principal cenário do futebol nacional. Né? E daí tem muita coisa interessante naqueles momentos todos da festa, né? Primeiro, assim, de reunir todos os atletas e conversando com alguns, né? Estavam conversando um pouco com o Vavá também, né? E depois conversando com o Índio, e a gente vê que alguns deles, né,
não se encontraram mais, né? Foram seguir suas vidas, cada um com a sua carreira, seu caminho. E depois de tanto tempo, né? Fala, putz, aquele... Até alguém falou assim, aquele ali eu acho que é o fulano. Mas não tenho certeza, eu acho que é o ciclano, né? Veio lá o Paulinho, lá de Caruaru pra cá, Sim. né? Trouxe a família, tá vendo a família dos jogadores que infelizmente não estão mais aqui, né? Como o do Jairo, né? Como do Marildo, estava perto da minha mesa também. E eu lembro o que mais me marcou... Do Toby, né? Do Toby tava lá, né? E o que mais me marcou também a netinha do Índio, né? E ele sendo assediado, dando autógrafo, tirando foto, e ela de olho regalado e tentando entender tudo aquilo, né? Do Mas e vovô com e tudo. orgulho, Com né? orgulho, assim, o filho registrando tudo. Então, eu acho que foram vários momentos, assim, cada um que esteve lá tem várias histórias para contar sobre essas experiências, né? Eu tenho a minha, né? Levei a Aninha comigo, né? Então, a Aninha, durante a tarde, já coloquei ela para assistir uns vídeos ali, umas reportagens, para ela se situar aí também. Ela tem só 15, mas e chega lá e tem uma noção, né? Do que é tudo isso, pegando autógrafo e tirando foto e tudo. Eu acho que isso é marcante. Esse é um tipo de resgate, manutenção ou até resgate da nossa história, né? Porque essas vitórias, como alguns acham, mas só ganhou esse grande título. Mas foi aquele que ganhou primeiro, como diz o lema, né? Mas assim, foi aquilo que até hoje, né, consolidou uma ou duas, 3 gerações de torcedores. Porque quem estava naquela época, o torcedor, ou se tornou torcedor, e de lá para cá manteve o legado, né, com a família, com os filhos e tudo mais, é isso que deu base para grande parte da torcida do Curitiba ser o que ela é hoje, né? E o clube ser o que ele é hoje também. Mas eu queria te perguntar algumas coisinhas antes, assim. Quanto tempo antes vocês começaram a organizar essa festa? Como é que foi localizar os jogadores, né? Tinha contato de todo mundo? Imagino que não. Como é que foi trabalhar isso? Olha, foram uns 2 meses de antecedência que a gente começa a juntar um grupo, né? Foi um trabalho de muitas mãos para a gente conseguir reunir todo mundo, conseguir ter contato com todo mundo. Então, a gente pega ali pessoas da comissão de eventos do Conselho Deliberativo, a gente pega torcedores que estavam muito empolgados com essa festa e com essa justa homenagem que deveria ser feita. A gente pega outros conselheiros, né? Nós aqui do G5, foi muitas mãos trabalhando para que esse evento de fato acontecesse. A gente conta até com os ex-atletas efetivos, que a gente tem mais contato. Então, assim, a gente tinha ainda, né? isso. Então, a gente tem um contato mais direto com o Edson, com o próprio André. E aí a gente faz uma ponte com eles. Eles conseguem os contatos até de pessoas bem difíceis de conseguir. E a gente consegue falar com todos, né? Convidar todos para estarem presentes. Não foram todos que puderam, mas pelo menos o convite foi feito, né? Aquele momento. Quantos atletas nós tivemos aqui? Nós tivemos aqui de atletas, se eu não me engano, 18 ou 19. Eu acho que... E daí, juntando com todos os homenageados, que daí entra também comissão técnica e ex-dirigentes. Verdade, o Frega estava lá, Isso, né? O Frega, o Dr. Viale, a filha do Evangelino, né? A Evangelina estava lá representando seu pai. Então, essas pessoas são muito importantes, que estão ali também e que fazem parte dessa conquista histórica. Então, a gente fica muito feliz, efetivamente, de poder ter contribuído com isso, mas foi um trabalho de muitas mãos. Não posso dizer, inclusive, um trabalho de mãos junto com a SAF, né? Porque como a SAF convidaria esses atletas para um evento no domingo, nós perguntamos para eles, fala assim, poxa, então a gente pode entrar nessa logística que vocês vão fazer de trazer os atletas, e a gente faz o jantar um dia antes, né? E eles já estão... a logística foi tratada em parceria com eles, né? Então, eles trazem os atletas para o domingo, acabam trazendo um dia antes, por conta do jantar, e aí, né, depois eles fazem a logística deles pro dia seguinte. Sim. Então, foi uma parceria muito legal, foi um trabalho de muitas mãos com todos, e a gente fica muito feliz com o resultado, assim, porque foi um jantar, e vários torcedores até no dia, eles vieram falar, poxa, eu estava sentindo falta da gente ter esses encontros novamente, esses jantares, isso é muito importante para a cultura coxa branca, muitas pessoas elogiando, né, e dizendo muito obrigada por ter proporcionado esse momento. E tem várias histórias sobre isso, né, e a gente fala essa coisa do Curitiba ser, né, o grande time do estado, o primeiro time do estado, de ser o primeiro em várias coisas, né? E fala assim, como o clube social também, no resgate histórico, lá a gente tá falando muito sobre
né, a documentação dos bailes, das festas do Curitiba. Então, socialmente, Curitiba sempre teve muito isso, né? De prover esses grandes encontros a partir, né, dessa bandeira coxa branca e fazer a sociedade se conectar ali também. Tem essa questão também dos jantares, né, que eram tradicionais no aniversário do clube, no Madaloso, também com muita, né, gente, 1.000, 2.000 pessoas lá no jantar. Então, esse resgate também trouxe para o pessoal mais antigo, aí um pouquinho aproveitava melhor essa época, falou, putz, era isso era o Curitiba também, não era só o dia de jogo, né? Tinha uma convivência numa comunidade coxa branca, os grandes bingos que eram feitos também, os bailes, né? Os bailes. Vem aquela memória saudosa daquele momento, E eu vi muita história sobre isso também, o pessoal contando um pouco dessas histórias, alguns colegas mais antigos que a gente tem, lembrando dessas histórias aí. Perfeito. E teve muita coisa legal também de algumas resenhas boas dentro, né? No trabalho ali de, né, quando todo mundo tava no palco conversando, né? O Caco e o Terry também falando com eles, né? Algumas histórias boas do título também que surgiram. Exatamente, né? Exatamente. Também... A gente são coisas ali que às vezes não eram tão faladas, né? Até assuntos que ficaram proibidos, falaram, não, isso não aconteceu, isso eu não lembro. Mas muito bacana, a gente fez questão de enaltecer assim, a dureza que foi esse título, sabe como é? A gente fala só apenas de ser o primeiro, mas eu acho que não é só isso, sabe? A gente tem que enaltecer que foi muito duro, né? Nós lutamos aí, jogamos contra os grandes clubes brasileiros da época, clubes que estavam assim com verdadeiras seleções dentro de campo. Sim. E nós conseguimos, com a força da nossa torcida, né, com a força da equipe que estava ali, unida e formada, de fato trazer esse título e colocar o Paraná, né, no cenário de futebol nacional. Eu estava até conversando com o Luiz e com o Daniel esses dias, numa outra ideia que nós temos, que ainda não pode ser divulgado, mas eles estavam falando o quanto isso é difícil até hoje. Veja que fora do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, são 4 clubes fora desse eixo que conseguiram chegar a esse título de campeão brasileiro. Né? E aí a gente tem um só, que é do interior de São Paulo, fora disso, mas ele ainda está dentro do grande eixo. De resto, somos apenas nós, são apenas 4, para vocês entenderem a dificuldade que é efetivamente de você conseguir esse título nessa história aí de, se não me engano, 70 e tantos campeonatos brasileiros 71, disputados. 50 e poucos torneios, 54 torneios. 54. Isso, mas assim, é muito difícil. E a gente conseguiu numa época que estava todo mundo unido, né, para o outro time. Então, e tem todo um folclore por trás, né, e tal. Inclusive, eu falei para alguns, eu estava na mesa e conversando com alguns, e eu perguntei se o pessoal já assistiu aquele documentário lá do Castor, né, que tem na Globoplay. E a turma não assistindo, cara, se você assistir, você vai entender quão grande foi a nossa conquista. Porque... né, o personagem, né, do patrono do clube dominava não só o Rio de Janeiro, né, mas, né, muita influência política e econômica no Brasil inteiro. Então, assim, era um ambiente diferente sobre, né, sem muita comunicação, né? Então, assim, tem muita história por trás mesmo. A gente ouviu muitas boas histórias aí, algumas interessantes, né? Outras que a gente vai contando já não sabe quão verdade é ou não é, né? Mas mas eu acho que tudo isso eu acho que é importante. E eu acho também que tem esse resgate do orgulho e do reconhecimento, apesar de historicamente o clube ter feito várias vezes essas homenagens assim, mas eu tenho uma sensação do período que eu lembro de que, assim, 18 atletas, mais alguns membros de comissão ainda que estão aqui, talvez tenha sido a festa em que a gente mais reuniu, né, pessoas que participaram diretamente desse título lá em 85. Não sei se em algum momento a gente chegou a reunir tanta gente assim, né? Talvez a época que eles... Eu não me recordo exatamente, desculpa, quantos atletas, né? Mas se a gente pensar com as famílias dos In Memoriam, e eu sei que eram 23 homenageados, sabe? Então, daí a gente tinha 23. Daí o Dr. Viale, o Frega, Evangelina, que não eram exatamente... E o Dr. Wellington, que não eram jogadores. E daí a gente tem a família do Marildo, do Toby e do Jairo presentes no jantar, em memória. Então, talvez tenha ficado aí na faixa de uns
15, 16 atletas, né? Não foram 19. Mas realmente muita gente. E a gente tem essa questão, né, das pessoas que se foram, né? Então, realmente, assim, o tempo passa e a gente vai ficando com cada vez mais dificuldade de conseguir reunir mais pessoas, né? Legal, mas o legal de tudo isso é o que fica é isso, né? Foi uma grande celebração, um grande momento de encontro da torcida Coxa Branca em torno, né, dos 40 anos do título brasileiro de 1985, como diz no vinil que fala, o primeiro campeão brasileiro da nova república, né, da antiga Rádio Clube Paranaense B2, as narrações históricas de Lombardi Júnior também, né? Que nos emocionam até hoje. Até hoje, se colocar para tocar já, né? É isso mesmo. Eu acho que esse é o momento oportuno de resgatar essa identidade Coxa Branca e transferir para as gerações, né, e aqueles que estão um pouco, né, distantes, essa importância. Então, quase 500 pessoas participaram desse evento. Foi incrível, né? De tudo, né? Sempre tudo. Os jogadores deram muitos depoimentos ali sobre a alegria de estar, também. Então, acho que isso foi muito bom. Muito bem, né? Mais uma iniciativa boa aí, mais um sucesso aí desse projeto. Mudando de pauta agora, vamos lá. Questões mais administrativas, talvez, podemos chamar assim. Na semana passada, o G5, né? Vocês estiveram em reunião lá no CT da Graciosa, né? Tiveram a oportunidade de fazer uma visita ao CT, tiveram reunião também, conheceram o novo centro de performance em saúde, né? Conta um pouquinho como é que contexto isso se deu, é uma reunião recorrente, não? Para o CT, não sei se já tinham ido antes, como é que foi essa manhã, né? Foi uma manhã que vocês foram? Foi uma manhã, a gente ficou até logo após o almoço, né? Então, era um pedido do nosso G5 que nós conhecêssemos o CT para entender em que pé está ali a situação do CT atual, para a gente entender até se alguma coisa muito diferente teria sido feita lá. Como a gente vai apenas após a inauguração do centro de performance, a gente percebe que, pelo menos desde 2020, não tem assim grandes mudanças. O que tem realmente é o centro de performance e uma outra reforma. Mas efetivas mudanças desde 2020 não existe, né? Desde 2018, 20, isso. Mas é muito legal, né? Para a gente comparecer ali, estar presente, ver com os nossos olhos do que está acontecendo. E daí a gente acaba fazendo, né, nesse mesmo ambiente, a nossa reunião institucional, que é uma reunião que ela tem pautas mensais. Então, a gente leva ali nossas questões institucionais, nossas questões administrativas, né, as pautas de fiscalização e cobrança que cabem a nós, a associação, né, Coritiba Futebol Clube. E também a gente tem ali alguns embates, mas são embates que sempre acontecem, né? É normal, assim, no nosso dia a dia. Eu até estava conversando depois com o André Campestrini, eu falo assim, olha, é fato que nós temos lado, né? Vocês têm o lado de vocês, nós temos o lado do Coritiba. E aí a gente vai ter divergência. Eu acho que isso vai fazer parte até o último dia da nossa gestão, né? Não é possível que todo mundo entre lá, concorde com tudo, né? Cada um se abrace e fale, pronto, resolvido. Não. Inclusive tem assuntos que a gente não sabe nem por que não foram debatidos antes, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos nosso papel, né? Na nossa cabeça isso está muito claro, que é o papel de fiscalização do contrato, né? Ali tem alguns pontos objetivos de fiscalização, especialmente com relação ao pagamento da recuperação judicial, de fiscalização de se investimentos mínimos que são acordados, eles estão sendo feitos, né? Mas nós também fazemos questão de ser o canal de comunicação direta do torcedor Coxa Branca ao Coritiba SAF, né? Que hoje detém aí a totalidade da administração do Coritiba SAF, né? Que envolve futebol, envolve estádio, envolve, né, operação de jogo. Então, nós fazemos questão disso porque também foi para isso que nos elegeram, né, Comélia? Então, nós levarmos todas as dores e os apontamentos do torcedor, porque isso é muito importante, né? Os torcedores acabam sendo, na ótica
profissional e na ótica empresarial deles, o principal cliente deles. Então, nós temos que transformar isso de uma forma que eles entendam, né, que os torcedores são os seus clientes e eles precisam estar satisfeitos em todas as esferas, né? Claro que o campo é o principal delas, Sim, mas assim, as outras partes a gente também faz questão de que esteja redondo, né? Principalmente operação de jogo, acesso em estádio, ter um mínimo de conforto, de limpeza ali dentro, né? Alimentação, bebidas, tudo esteja que o nosso torcedor, o cliente, SAF, esteja satisfeito. Isso eu acho que é um ponto importante, né? Para muitos, né? A gente fala, às vezes, a gente entende isso também, que é do torcedor, né? O time estando bem ganhando, parece que nada mais importa ou nada mais tem para discutir. Mas em torno do futebol, do campo, das 4 linhas, tem muita coisa que acontecendo e ainda tem muita coisa que não foi bem resolvida, ou que não está muito clara. Então isso exige também dessa relação até pela defesa dos interesses e pela responsabilidade dos 10% que somos sócio, assim como a responsabilidade da gestão, né? Também pelo seu papel institucional de cumprir com a sua obrigação, né, clara ali de fiscalizar contrato, de acompanhar o andamento das operações e tudo mais. Você mesmo trouxe um ponto importante, né? Fala a questão do dia do jogo lá, né? Operações. Então a gente continua enfrentando muita dificuldade em alimentação e bebida, Sim. por exemplo, né? E já são 7 meses de operação assumida pelo Curitiba SAF e a gente ainda vê, né, muita oportunidade de melhoria, né? Sim, então, mais importante, né, é aquilo que acho que a gente fala desde o primeiro dia, mais importante do que apenas apontar os erros, nós sempre nos colocamos à disposição de contribuir e colaborar da melhor forma. Com relação aos alimentos e bebidas, é justamente isso. Nós vamos, então, ao CT na quinta. Teve um jogo no final de semana anterior que eu e o nosso representante da associação... Né? Isso. Eu e o nosso representante da associação perante a SAF, que é o Jansen, nós fazemos uma varredura no estádio inteiro. Olhando as lanchonetes, vendo as melhorias que foram feitas com relação às cozinhas. De fato, tem muita coisa que foi feita. Né, em relação à estrutura, principalmente. Hoje nós temos segurança na estrutura de trabalho de cozinha, nós temos segurança no processo do que é feito de alimentos e bebidas. Eles estão implementando cada vez mais a tecnologia para isso, então, né, você consegue comprar agora antes do jogo, você vai conseguir comprar via aplicativo, né? Então, isso tudo é ponto de melhoria, mas a gente ainda percebe, justamente naquele jogo, quando a gente está, né, fazendo ali a varredura, então a gente começa na social, a gente vai nas lanchonetes da social, nos pontos que tem ali, passa pela cozinha, passa até por uma câmara fria que eles colocaram ali dentro, máquina de gelo. A gente vai passa pela arquibancada, a lanchonete do primeiro anel, do segundo, estrutura de banheiro, a gente também olha a limpeza, vai para a Protorque, passa pela Protorque, vê a cozinha da Protorque, vai até a Mauá, né? E olha ali que é uma nova cozinha também que foi feita. Então, assim, tem pontos bons, mas nós também já pedimos até uma reunião específica para tratar desse tema com o próprio... Só desse tema. Nessa visita nessa rodada que vocês fizeram, tinha representantes da SAF lá junto com vocês? Sim, o André, né? Campestrini, diretamente. E me fugiu o nome da pessoa que é responsável por operação de jogo, se não me engano, é Fernando, ou talvez Rafael. Ou, para não ser injusto, não vou falar o nome dele aqui. Mas eles estavam junto, nos acompanhando, nos mostrando tudo. A gente analisando o banheiro. Pizzazinha, né? Aquela tristeza das pizzas. Puxa, aquilo ali foi até uma situação, uma saia justa, porque a gente olha a pizza e fala assim, então vocês estão vendendo mini pizza agora? Não, aquela pizza a gente fatia. Então, são situações que a gente tem que melhorar, né? A gente já pediu, então, novamente, a gente pede uma reunião para tratar especificamente desse tema, porque são recorrentes, nós estamos fazendo um dossiê a respeito disso, né, de todos os pontos levantados pelos torcedores, porque é muito importante, mas não apenas isso, né, eu falo assim, poxa, olha aqui o banheiro feminino, nós temos, né, 6 cabines ali do lado da maior, né, na arquibancada, atrás da torcida organizada. Por isso que isso daqui vira um caos, né? Por isso que... Mas daí a gente entende também que tem uma questão
de dificuldade de espaço espaço ali mesmo, espaço de né? circulação que é determinado também pelo Corpo de Bombeiros, né, que deve existir. Então, a gente tem desafios, mas assim, nós podemos pensar em uma forma de colaborar juntos para que tudo se resolva da melhor forma, né? A gente vem aí daqui a pouco com uma necessária reforma do Couto Pereira, né? Isso daí é um gatilho contratual, é uma obrigação contratual. Contrato, né? Então, isso já precisa começar a ser discutido desde já, porque a gente sabe que, assim, são 7 anos para eles investirem, mas isso passa muito rápido, né? E, assim, para começar efetivamente a obra, que são em 7 anos, os projetos eles já têm que estar todos alinhados há muito tempo. Desses 7 já passaram quase 2. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que ficar em cima, porque os projetos, tudo vai ter que ser aprovado desde antes. Não é tão complicado quanto a questão do CT, mas que precisa das licenças todas ambientais, né, principalmente, que é onde está o maior problema. As famosas licenças. E essa questão, o que mais me pega, e dando um pitaco nessa, né, é o nível de serviço, né? Eu acho assim, ok, infraestrutura é uma restrição e tal, né? A gente sabe, o estádio, a estrutura, todos esses 90 e poucos anos do estádio e tudo mais. Mas o nível de serviço caiu demais, né? Eu acho que isso me incomoda, assim, sabe? Para quem propõe um trabalho de profissionalização, né? E investimentos em profissionalização, o nível de serviço eu acho muito fraco, né? E piorou, né? Serviço de alimentação e bebida, qualidade, né? O modelo de atendimento, a pouca variedade, sabe? Então, tudo isso eu acho que é um dos pontos que piorou bastante. Eu acho que tem muita oportunidade de melhoria, né? Sim, tem muita oportunidade de melhoria. A comunicação é falho, né? Você falou, dá para comprar, verdade, dá para comprar pelo app. Não sei se já em todos os setores, antes era só na Cadeiras Mauá, acho que na Social. Mas chega lá, não tem produto daí, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer que eu acho que, né, 7 meses para aprender, né? Eu sei que não deve ser simples, né? Mas 7 meses para aprender, a minha visão de gestor, eu entendo que, putz, a gente já tá patinando há muito tempo, já era para ter um nível de serviço, né, em dia de jogo, de operação de jogo, de entrega de qualidade para o torcedor, né? Muito alto. Então, eu tinha uma expectativa que isso iria melhorar muito, a minha pessoal, né? Não é do... por isso que eu fico muito frustrado quando você vai lá e vê ainda, né, em julho, agosto, esse tipo de situação. Eu acho que... E ela não é pontual, o que é pior, né? Não é de um dia, assim, é uma sequência. Legal. Bom, vamos lá na próxima pauta aqui das questões administrativas nessa reunião também. Teve a questão, a gente já falou aqui, acho que há uns 2 ou 3 podcasts atrás, que o Bruno D'Ancona tinha autorizado a gente fazer uma cartilha com explicações do contrato, né? E a cartilha do contrato, como é que tá isso? Nessa reunião, então, de quinta-feira também no CT, a gente tem pelo menos uma definição, né, assim, entre aspas, com relação a essa questão da cartilha do contrato. Foi um escritório aqui de Curitiba, um grande escritório que ficou responsável por fazer essa cartilha do contrato e também está responsável pela fiscalização e auditoria do Instituto Pratique. E ela... Nós vamos falar daqui a pouco sobre o Instituto também. Tá, vamos. E aí, nesse momento, o advogado responsável do escritório Rendedotti está presente também na reunião. Ele leva essa cartilha que foi feita com base até no resumo que o nosso jurídico já tinha encaminhado a eles. Mas eles resumem ainda mais. Normal, porque a gente colocou tudo, né? O André Ribeiro, quando ele o nosso jurídico faz esse resumo do contrato, ele falou, olha, eu coloco tudo, porque daí é mais fácil de gente tirar do que ter que colocar. Né? Então, eles acho que resumem ainda mais e levam para nós lá apresentarmos, leva para nos apresentar no dia. Aí ele ainda fala assim, olha, só que a minha opinião como advogado é que esse contrato, essa cartilha não fosse divulgada. E aí ele dá o argumento dele, ele fala que é principalmente pelas questões financeiras, né? Pelos números aparecerem ali. As responsabilidades financeiras ou os números de negociação? Os números, assim, de investimento mínimo no futebol, porque daí ele diz que isso às vezes pode acabar atrapalhando contratação, porque daí todos os jogadores, empresários vão saber exatamente quanto que o Coritiba tem para investir. Até nesse ponto nós somos, acho que, bem flexíveis, assim. Apesar de que os números, de alguma maneira, já estão expostos, já estão, já são expostos há muito tempo, né? Então, por várias pessoas. Mas se for esse o impeditivo para a gente poder divulgar para a torcida inteira a cartilha do contrato, eu acho que somos unânimes ali de dizer que estamos de acordo. Retira os números, mas divulguemos a cartilha.
Ele até fala assim, bom, mas agora é com vocês decidem. Nós, até o momento, não recebemos essa cartilha que foi feita pelo advogado, mas pelo que ficou, assim, entendido na reunião, vai ser um tema que a gente vai ter que discutir ainda. Agora, mesmo a gente tendo essa cartilha, né, efetivamente isso ter passado por um crivo de um jurídico até externo deles, já tendo sido passado por um jurídico interno nosso, e a gente tendo tido a palavra até do próprio Bruno D'Ancona, que a gente faria essa cartilha, agora vem essa recomendação de não ser divulgado. Então, pelo jeito, a gente vai ter que levar para cima de volta, né, lá para Bruno D'Ancona, Conselho de Administração, a possibilidade ou não de divulgar isso para a torcida. Nosso desejo sempre foi e é de que isso seja divulgado, é o mínimo de respeito com o nosso torcedor, né? Não foi uma coisa minha particular, por exemplo, não foi a minha casa que foi vendida, a minha empresa. Né, que daí eu posso colocar aí bastante sigilo, né, de informações e tudo mais. Não, era um clube que nunca teve dono, né, um clube de uma torcida aí de 1,5 milhão de torcedores. Então, isso para mim acaba sendo muito complexo. Ainda que a gente tenha algumas situações sensíveis que de fato a gente tem que tomar cuidado, a gente deixar tudo no sigilo errado, no meu ver. Eu penso que a gente perde a oportunidade de esclarecer muita coisa. Porque parte desse pano de fundo sobre a venda do Curitiba Futebol Clube, parte desse burburinho que ainda está presente, ainda faz... ela está aí justamente porque faltou transparência. Naquilo que pode ser transparente. Né? Como assim, tem coisas que talvez realmente não façam sentido, mas em geral tem muita coisa que faz sentido ser transparente, dizer, é isso. Ponto. Ninguém mais discute. Mas você vê a dificuldade que mesmo estando na gestão, vocês estão tendo para conseguir trabalhar com aquilo que possa ser divulgado, para cumprir também com essa relação com o torcedor, com essa transparência e divulgar, e mesmo assim a gente ainda não... Isso não destrava, mesmo, né, entre aspas, que o dono do clube, o Bruno D'Ancona, dizendo faça, não foi feito, né? E tem ainda, vou ver e te aviso. Eu acho que isso também colabora para a gente ter ainda essa coisa sobre... dúvidas, né, sobre como as coisas foram a lisura, desenhadas. Né? Tudo. Eu acho que tudo isso, e é uma pena, eu acho que a gente perde a oportunidade de tirar do caminho as dúvidas que ficam pairando sobre o torcedor por vários momentos, né, e eu acho que de novo assim, eu acho que do ponto de vista de gestão, eu acho que a gente perde a oportunidade de construir uma relação saudável com todos os atores envolvidos e com o principal ativo do clube aí, que é o torcedor, né, então realmente é uma pena. Muito bem. Outro item importante, você falou por ele aqui rapidinho, né? Esse mesmo escritório que você citou, ele também ficou responsável aí por fazer um trabalho sobre o Instituto Pratique, né? Que é um instituto, né, que foi criado anos atrás aí para que o Curitiba pudesse, né, explorar outras fontes de recurso, né? Então, quer contar um pouquinho? Para ações sociais, ações sociais, projetos sociais, né? Algumas outras coisas, captação de atletas, talvez, ou investimento em atletas, né, na base, com finalidade social também, tem a captação, alguns projetos como talvez do museu, atividades que são um pouco fora do, né, levar do também crianças no museu, nos jogos, projeto que né? É muito legal nos jogos. Então, eu acho que tudo isso aí, acho que como clube formador também, então eu acho que, mas isso, pelo que eu entendi, a gente já falou isso outras vezes, o Instituto não fez parte do processo de venda, né? Assim, eu acho que o Instituto não está no pacote da compra, né? Da venda do Curitiba, mas ele está sob a tutela da SAF desde um tempo. Então, e aí o escritório foi chamado para dar uma olhada, né? Colocar isso em pratos limpos, talvez, é isso mesmo? Isso, foi isso mesmo, foi uma ideia de que um escritório independente fizesse a auditoria do Instituto Pratique, principalmente por conta dessas últimas obras ali no museu e tudo mais, para a gente entender se os recursos efetivamente foram adequados, né? Foram colocados adequadamente no que estavam responsáveis por estar na caixinha, né? Porque, assim, quando a gente fala de recurso público, você precisa ter um projeto muito bem estruturado e aquele dinheiro que foi arrecadado para esse fim, ele só pode ser utilizado para aquele fim. Né? Então, é um processo muito rígido, assim, de controle. E nesses últimos recursos que foram alocados, que foram captação de recursos públicos,
ainda não se tem o parecer definitivo da auditoria. Então, o escritório que foi contratado para fazer essa auditoria diz que ele depende muito da auditoria que vai ser feita, que vai ser da auditoria oficial, da BDO, que vai ser lançada agora em agosto. Uhum. Então, assim, ele até falou, olha, eu fico um pouco de mãos atadas, porque, assim, eu posso apontar o que é ilegal, né? Mas, em alguns momentos, o que for apenas imoral, a gente fica de mãos atadas, né? Uhum. Essa foi a fala Uhum. do escritório que estava ali para fazer esse papel. Então, assim, de fato, o que nós temos, né, na mesa hoje, tá? De fato, o Instituto não foi previsto, não foi contemplado na venda, né? A gente tem lá no contrato de compra e venda, eu sempre falo isso, mas é verdade. A gente tem até o caramelo, a gente tem o croco, né? Curitiba Crocodiles, a gente tem o caramelo alviverde, mas não tem o Instituto Pratique. Uhum. Então, ele não foi contemplado na venda. Mas a SAF espelha, né, ali como se fosse o contrato de aquisição do Curitiba Futebol Clube, né? Do Curitiba Futebol Clube, não. Do Curitiba SAF, que o Curitiba tinha transformado, né? Uma parte em SAF. E aí, eles adquirem apenas 90% dessa SAF e nós ficamos com 10%. Eles espelham a mesma coisa lá para o Instituto. Então, assim, a gente pode indicar uma cadeira para o Conselho Fiscal, a gente pode indicar uma cadeira para o Conselho de Administração do Instituto e o restante são eles que definem. Uhum. Quando a gente pede para a gente saber pelo menos quem são as pessoas, porque veio um documento para eu assinar para autorizar a entrada de uma pessoa no Conselho de Administração, eu falo, tá, mas por que somos nós que temos que autorizar? Isso ainda quem é esse conselho, né? Você ainda não foi... A gente não sabia nem por quem exemplo, era o não conselho. tá no conselho. Não, eu não estou no conselho. Então, nós não sabíamos nem quem era o conselho, nem por que nós que temos que assinar a autorização de entrada dessa pessoa no Conselho de Administração. Mas na reunião isso fica... pelo menos as pessoas que estão indicadas para esses cargos, a gente fica com essa dúvida sanada. Porque daí o advogado ele espelha também no projetor o quadro societário, um organograma do Instituto Pratique. E aí a gente vê lá todas as pessoas ainda da antiga gestão, né? Então a gente encontra no Conselho Fiscal 3 pessoas que faziam parte do Conselho Fiscal anterior do Curitiba Futebol Clube. Estão replicados lá. A gente encontra no Conselho de Administração 2 pessoas também que faziam parte da gestão antiga. Uma pessoa delas, inclusive, que estava mencionada no contrato como aquele representante do Curitiba Futebol Clube da associação perante a SAF. Até esse nome que vai ser substituído. A gente encontra o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Jamil, que tinha se nominado para o Instituto, para essa cadeira do Instituto Pratique. E tem ali, enfim, talvez a gente entenda o porquê que demoraram tanto para expor, ou, né, ainda fica mais confuso do porquê que... Não, mas é mais difícil de entender, né? Porque, de novo, né, já são 7 meses da nova gestão, né, que a gente tem. O Instituto é né, e quando você tem que resolver questões administrativas, burocráticas do Instituto, tem que assinar. Mas enquanto G5 ou o presidente do clube, você mesmo não foi inserida ainda no conselho da empresa que a gente é responsável, né? Então, porque isso está sendo tratado pela SAF. Então, e aí descobre que a turma da gestão, alguns da gestão anterior ainda estão lá, nominados, né? E aí, indicados e talvez participando ativamente ou não, e aí começa a suspeitar uma série de coisas, né? O que a gente sabe que pelo menos, né, um membro, assim, que a gente especula, porque acaba que em Curitiba e no Curitiba todo mundo acaba conhecendo alguém que conhece alguém, né? Sim. Aí, uma das pessoas que a gente vai perguntar e falar, tá, mas o que você faz lá? Não faço nada. Aí ainda é mais preocupante, porque é uma pessoa do Conselho Fiscal do Instituto Pratique. Então, assim, é complexo, é uma situação... E tem encaminhamento? Então, a gente espera, a princípio, a auditoria oficial. Isso. Aí, a princípio, nós estamos esperando... uma independente. Isso.
E aí eu acredito que o escritório do René Dotti vai passar a sua posição daí oficial como escritório que foi contratado para fazer essa auditoria. Uhum. Tá bom, ótimo, legal. Bom, mais um ponto aí. Esse é um tema que está aí para... Desde janeiro já foi levantado esse tema também. E são informações que a gente gostaria de obter até para saber como é que a gente se comporta, o que a gente faz em relação a isso, né? Mari, aqui dentro dessa jornada de a pauta mais burocrática aqui, a gente já passou então pela visita ao CT, pelas pautas administrativas, pela festa, né? Falando do Instituto também, né? Que mais que a gente tem aqui de novas ações? Uma coisa que está repercutindo bem para a gente, eu fico muito feliz de ver, isso gerou até matéria também, né, na mídia, o resgate das questões históricas, né, da documentação, cada nova descoberta pela equipe, né, do Curitiba Futebol Clube e da Universidade Federal do Paraná, né, tem um boom aí, notícia falando aí, né? Você consegue gerar bastante conteúdo sobre o que vai né? sendo e a descoberto. História vai descoberto. E esse trabalho não para. Na verdade, até no jantar eu conversei com o Luiz, com o Bettenhauser também, com o Dani, e entendi, ele falou, cara, tá só no começo. A gente tá começando a encontrar algumas coisas, mas ainda tem muita coisa para olhar, né? Isso é um trabalho que tá bem legal, porque é um resgate também de toda a história do clube, né? Sim, não, esse daí é o trabalho que está a todo vapor, né? Desde o primeiro dia, o pessoal efetivamente puxando caixa, abrindo caixa, montando o que vai ser dispensado, o que não deve ser dispensado. Veja quanta coisa importante eles encontraram naquelas caixas que estavam lá largadas, né? Uhum. Então, assim, muito importante, muito legal o trabalho que eles estão fazendo, com essa parceria, inclusive, com a Universidade Federal do Paraná. Mais ainda, você dá credibilidade a tudo que está sendo feito, né? Você dá credibilidade ao material encontrado e, mais importante do que isso, né? Você consegue daqui a pouco compartilhar com toda a sociedade tudo aquilo que foi encontrado. Porque a história do Curitiba ela não deve ficar restrita a apenas a alguns, né? Quanto mais pessoas estiverem pelo menos acesso a isso, não que todas vão querer ter acesso. Sim, não é tema de interesse para todos, isso, mas quando tiver interesse, tá lá, né? Isso, então assim, isso é super importante, é muito bacana, são membros assim que têm um entusiasmo efetivo de estar ali fazendo esse trabalho e eu acho que isso é uma das coisas mais legais assim de se ver, são pessoas que se emocionam, que ficam felizes, olha o que eu encontrei, poxa, né, o professor Luiz Fernando mesmo, ele fala, nossa, eu tenho as fichas do ECAD, então as músicas que tocavam no baile, eu tenho, né, as listas do que foram tocadas, era época de ditadura militar, então assim, você ainda tem censura, você tem autorização. Ah, tinha que pedir autorização, sim, né? É verdade, eles contaram isso. Então, poxa, é um conteúdo assim muito rico, sabe? Que você vai observando, talvez até ali nas listagens das músicas, do que era autorizado, de repente passou a não ser, e daí depois passou a ser de volta, sabe? É um movimento assim que você consegue efetivamente cruzar com a história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Né? Então, é muito bacana, é muito importante e a gente espera que cada vez mais, né, os frutos estejam aí públicos e para todos. Pô, legal, muito bem. Mari, então, muito obrigado, né, por mais esse encontro, esse esclarecimento aí para a torcida Coxa Branca. Então, é nosso papel aqui manter, né, essa responsabilidade toda. Né, o clube tem ido muito bem no campeonato, a gente tem, né, esse entusiasmo pelo acesso, os números são bons, a gente sabe que também não dá para, né, dormir no ponto, a gente está torcendo muito e espero que o acesso chegue no final do ano, mas também, enquanto gestão, a gente tem que cumprir o nosso papel aqui, né, burocrático, né, de fiscalização também, de tratar de certas pautas que não é só o que está previsto em contrato, mas tem muita coisa que é em defesa do torcedor Coxa Branca. Né? Então, acho que isso é legal. Mais um encontro aqui para você que acompanhou a gente. Então, mais um podcast, né, do Curitiba Futebol Clube. Acompanhe a gente nas redes sociais, né? Sigam lá todos os canais. Aí eu quero fazer um agradecimento também ao Lucas, né, que no encontro passado conduziu esse bate-papo. Né? Então, aqui a gente não tem cadeira cativa, quando um não pode, vem outro. Então, já veio o Nath, vem o Lucas também. Então, muito bom, Lucas, um abração aí. E aí, do nosso lado, né, até o próximo encontro. Torcedor Coxa Branca, um abraço.